Eu te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que está nesse lugar. Sabe por que você ainda não parou? Porque o Espírito Santo te ajudou. Sabe por que você ainda não desistiu? Porque até aqui o Senhor te sustentou. Aleluia. Até aqui o Senhor sustentou. Sabe por quê? Mesmo sem forças você ainda lutou. Sabe por quê? Mesmo chorando um sorriso estampou. Sabe por quê? Te machucaram, mas você perdoou. Sabe por quê? Quis tudo abandonar, mas não abandonou. É que eu te sustento e não te deixo. Eu te convenço pra você não se perder. E quando você chora, vou recolhendo as suas lágrimas para interceder ao Pai por você. O Espírito Santo intercede, eu intercedo, Filho, por você. É o melhor amigo. Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, envolve teu povo. Espírito Santo, batizando com fogo. É o melhor amigo. Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, envolve teu povo. Espírito Santo, eu te sustento, eu não te deixo, eu te convenço pra você não se perder. E quando você chora, vou recolhendo as suas lágrimas para interceder ao Pai por você. Eu intercedo, Filho, por você. É o Espírito Santo, é o melhor amigo. Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, envolve teu povo. Espírito Santo, batizando com fogo. É o melhor amigo, ele é o teu melhor amigo. Oh, é o Espírito Santo que te ajuda. Oh, é o melhor amigo. Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, envolve teu povo. Espírito Santo, batizando com fogo.
render ao Pai por você. O Espírito Santo está intercedendo aqui nesta noite. O Espírito Santo está trabalhando aqui em vidas. Tem pessoas aqui que quiseram já parar, largar tudo, mas ainda não se renderam, ainda não se prostraram, ainda tem guardado a fé, porque o Espírito Santo, amigo consolador, ainda tem te dado forças. Aleluia, Jesus é maravilhoso. Oh, aleluia. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? 1 Reis, capítulo 21. Já agradeço os músicos, peguei eles desprevenidos, oh glória. Mas um soldado bem preparado está aí, ó. Glória a Deus, aleluia, Jesus é maravilhoso. 1 Reis, capítulo 21, versículo 2, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor? Que diz assim: Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está a vizinha ao lado da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor, ou se percebe, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me, Senhor, de que eu não te dê a herança dos meus pais. Amém? Você pode tomar os vossos assentos, adorando o Senhor teu Deus nesta noite. Irmãos, quando eu vim conhecer esse tema, essa temática dessa conferência, a primeira coisa que veio, a primeira mensagem que veio ao meu coração, através do Espírito Santo, foi acerca de Nabote. Porque era um homem, né, que não tinha valor aquisitivo grande. Era um homem, mas que ele possuía uma terra que para muitos não tinha valor. Aquela terra de Nabote para muitos não tinha valor, mas para Nabote tinha um valor inestimável, porque era a herança dos seus pais, era a herança do Senhor, era o que Deus tinha entregado para a sua família, era a herança que Deus tinha dado para ele. E onde lemos na história, o rei Acabe, ele deseja aquele pedacinho de terra, aquela vinha, onde Nabote plantava e era feliz com a sua família. O rei Acabe desejou, porque ele queria para si, porque era os fundos do seu palácio. Só que Nabote, onde nós lemos, na mesma hora ele recusa. Ele não precisa nem pensar. Ele não disse ao rei: ó rei, espera, deixa eu pensar, depois eu te respondo se eu vendo, se eu não vendo, o que eu faço. Não, Nabote na mesma hora não teme ao rei, e ele dá aquela palavra: a minha vinha eu não te vendo, eu não te vendo e nem te dou, nem te faço nada, porque ela é herança dos meus pais. Não diferente da nossa vida hoje, eu e você possuímos por herança um reino que está preparado para nós. E nós, como servo, filhos de Deus, esperando o noivo voltar, esperando Jesus voltar, não negociamos com o mundo, não negociamos com os prazeres desse mundo. Por quê? Porque mais vale uma herança eterna para nossas vidas do que um pouquinho de prazer que essa terra pode nos proporcionar. Nabote, ele não precisa pensar, porque ele sabe o valor que tem a vinha dele. As pessoas, elas confundem muitas vezes o valor com o preço.
O pastor Júlio César, ele fala sobre esta questão do valor e do preço. Porque o preço é totalmente diferente do valor. Aquilo que tem valor, muitas vezes não vai ter preço. E aquilo que tem preço muito alto, muitas vezes não tem valor. Nada paga a presença de Deus na nossa vida. Nada paga ao sangue derramado na cruz do Calvário pela vida tua, pela minha vida. As coisas espirituais que nós sentimos na presença do Senhor não tem valor algum. Só que esse mundo pensa que pode nos seduzir com prazeres desta carne, porque a nossa carne é fraca. E a sedução e tudo que o mundo tem para oferecer, muitas vezes são astúcias para nos afastar do verdadeiro evangelho. Muitas vezes é como aquele rei Acabe. Para ele não tinha tanto valor. O rei Acabe chega até dizer para Nabote: olha, eu posso te dar uma vinha que vale muito mais. Só que aquilo que tem valor para nós, muitas vezes, não vai ter o mesmo valor para o mundo. Porque o mundo não entende o que eu e você faz na presença de Deus, porque não o conhece. Muitas vezes as pessoas olham para as nossas vidas e não entendem o porquê estamos na casa do Senhor, o porquê rejeitamos tanta coisa, o porquê abrimos mão de tantas coisas para ser fiel a Deus. O mundo não entende isso, porque o mundo não conhece, o mundo não sentiu a presença do Espírito Santo. Nabote tenta comprar, mas ele não consegue. E o caráter de Nabote é muito forte, porque ele não pensa, ele não para pensar. E muitas vezes as nossas limitações humanas que nos deixam fracos espiritualmente, muitas vezes paramos para pensar, paramos para analisar o porquê que a nossa vida não está da forma que queremos. Às vezes tentamos de um jeito, tentamos de outro, para que a nossa vida melhore. E às vezes tem pessoas tomando o caminho mais fácil. Só que o caminho mais fácil, o caminho largo, o caminho que tudo é fácil, ele não conduz à salvação, ele conduz à perdição, a Bíblia vai nos dizer. Nabote estava ali com a sua vinha bem quietinho, e ele não queria vender, não queria negociar. Assim como Nabote tem que ser eu e você. Não transigir com esse mundo, não fazer aliança com esse mundo, não fazer o que esse mundo quer. Hoje, esse mundo jaz do maligno, a Bíblia nos diz. E o que o mundo quer é nos afastar da presença de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas as coisas desse mundo cooperam para quê? Para nos afastar da presença de Deus, para tirar a nossa herança, para tirar aquilo que temos de mais precioso, que é a presença do Espírito Santo. Muitas vezes Elias estava lá, ele foi para o seu palácio entristecido pela resposta de Nabote. Acabe foi lá entristecido de volta para o palácio, e lá estava ele triste, e sua esposa Jezabel, ela começa a o interrogar, começa a falar: por que tu está assim? Por que tu está abatido? Por que tu não come? E ele fala tudo para ela. Nabote não quis me vender a vinha dele, eu quis dar até uma vinha melhor e ele não quis. Sabe quando o mundo não consegue te tirar da presença de Deus? Sabe quando o mundo insiste? Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas limitações, Deus sabe aonde erramos muitas das vezes, Deus conhece o nosso interior. E assim, muitas vezes Deus sabe as nossas limitações, Deus sabe as nossas fraquezas, aonde que podemos cair, aonde que podemos ser falho. E é por isso que Ele fala em sua palavra que nós temos que buscá-lo, porque é Ele que nos dá graça para permanecer, é Ele que nos sustenta para permanecer firmes na presença do Senhor, porque sem Ele somos fracos, sem Ele não somos nada. Nabote estava ali, rejeitou aquela
rejeitou aquela proposta do rei Acabe, e rei Acabe fica indignado, fica ali prostrado, e sua mulher Jezabel logo tenta uma armação para acabar com Nabote. A Bíblia vai nos dizer que eles armam todo um contexto, inventam uma falsa testemunha, e dizem que ele falou contra Deus. Armam todo aquele contexto até levarem Nabote à morte e apedrejarem. Só que mesmo sendo apedrejado e levado à morte, e depois os cães lamberam o corpo de Nabote, mesmo assim, ele sendo apedrejado, ele não vendeu a sua vinha. Mesmo sendo até a morte, ele não parou e disse: não, vamos negociar, rei, não. Nabote, ele não se rende, ele não vende a sua herança. O que temos que fazer nos dias de hoje é não nos render para esse mundo, não nos render para que o mundo tenha a oferecer, mas seguir a palavra de Deus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. A palavra de Deus é o instrumento, é o nosso guia para nos ensinar, e o Espírito Santo é o que nos conduz ao caminho certo. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 17, vai nos dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos, eu sei que somos falhos, eu sei que somos sujeitos às paixões, às fraquezas, mas a Bíblia nos diz que temos que resistir, assim como Nabote resistiu até a morte, mas não vendeu a sua vinha. Nós temos que resistir. Quando vier a vontade de pecar, resista, que o diabo vai sair. Quando vier a vontade de fazer o que é errado, resista e busque ao Senhor, que Ele vai te dar força, Ele vai te sustentar, e você vai permanecer na presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A gente tem que ter uma prioridade, uma decisão. Não podemos transigir com esse mundo, não podemos negociar, amar o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Quando o apóstolo Paulo escrevia a carta à igreja de Pérgamo, ele começa a dizer no começo da carta à igreja de Pérgamo: eu sei aonde habitas, que é o trono de Satanás. Eu sei que vocês estão sujeitos a tantas coisas. Eu sei, porque a igreja de Pérgamo habitava na cidade de Pérgamo. A igreja de Pérgamo estava habitando numa cidade que era muito famosa, que tinha muito conhecimento, que tinha o desenvolvimento da medicina ali naquele lugar. Possuía uma biblioteca muito grande, com 200.000 pergaminhos. Era uma igreja que estava sendo pressionada pela cultura, pela sociedade. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Pérgamos, que mesmo assim tu tens sido fiéis e não negaste a fé. Eu sei onde tu habita. Ou seja, Jesus sabe que a gente está sofrendo pressão sobre esse mundo. Jesus sabe que estamos sujeitos, mas Ele diz no livro de Tiago: resistir. A Bíblia vai nos dizer também, lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, que devemos negar a nós mesmos. Se a gente não quer transigir com esse mundo, nós temos que negar a nossa própria vontade, porque a nossa vontade inclina para as coisas desse mundo, para as coisas da carne. Eu não sou nenhuma super-herói, eu erro, eu falho, mas quando a gente nega as nossas próprias vontades e decide dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Espírito Santo. Porque muitas vezes o coração do homem é enganoso. O coração do homem vai querer nos levar a fazer algo que vai desagradar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é sensível, ele se afasta. A Bíblia vai nos dizer também
lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 13, que nós temos que ser o sal dessa terra. Quando ele traz esse contexto, que nós devemos ser o sal da terra, ele simplesmente, porque naquela época o sal ele não servia somente para temperar, não. O sal servia para quê, igreja? O sal servia para conservar o alimento, porque naquela época não tinha geladeira. Naquela época não existia freezer. O sal servia para conservar. Eles embalavam aquelas carnes no sal e muitos enterravam na areia, embaladas no sal. O sal era para conservar. Eu e você, como igreja do Senhor, somos os que conservam ainda os valores morais. Somos os que conservam os valores morais perante essa sociedade, onde diz que tudo é normal, que tudo pode ser feito, mas eu e você somos sal dessa terra. Estamos aqui para conservar os bons costumes, os bons valores que a Bíblia nos ensinou. A Bíblia diz para que a gente não venha se conformar com esse mundo. Lá no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai. Se a gente quer ter uma aliança com Cristo, se a gente quer ter um propósito com Cristo, a gente não pode transigir com esse mundo, a gente não pode fazer aliança com o mundo, a gente não pode beber de duas fontes. Não pode tomar água salgada, água doce, não vai jorrar isso de duas fontes. Ou a gente é cristão verdadeiro, ou a gente não é. Não existe um meio termo. E a Bíblia vai dizer, e é bem clara, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai. É nós que devemos ganhar o ímpio. É nós que devemos ganhar eles, e não o contrário. Eles nos ganhar para o mundo, não. Você tem que ser canal de bênção na tua casa. Você tem que ser exemplo para a tua família. Você tem que ser exemplo para os teus vizinhos, no teu trabalho, onde tu for. As pessoas têm que ver Jesus na tua vida. As pessoas têm que olhar para ti e sentir desejo de se abrir, de conversar, porque elas veem um brilho diferente na tua vida. As pessoas têm que sentir a presença de Deus ao chegar do teu lado. Mas se você está fazendo tudo que o mundo faz, como eles vão ver a diferença? A Bíblia diz, outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Irmãos, é necessário sim, para agradar a Deus, abrir mão de muitas coisas. A palavra de Deus vai dizer, lá no livro de Lucas capítulo 1, versículo 17... que seremos odiados. Seremos odiados. A irmã Maria, não quero ser odiada. Eu não quero. Se você for olhar para a igreja primitiva, nós não sofremos nem 1% do que a igreja primitiva sofreu. Naquela época, os cristãos, os apóstolos, eles eram decapitados, eles eram crucificados de cabeça para baixo. As pessoas levavam para fora da cidade, apedrejavam até a morte, arrancavam os membros, as pernas. Hoje eu e você temos tudo para servir a Deus. Eu e você temos uma boa família, temos o alimento, temos um lar, temos até mesmo um automóvel para nos deslocar do nosso lar. Deus tem dado tudo do bom e do melhor, e muitas vezes somos tão ingratos. Muitas vezes somos tão ingratos com o Senhor, porque olhamos para o pasto do vizinho e queremos sempre mais, já que Jesus, Ele nunca vai te dar mais do que tu possa negar a sua fé, porque talvez se Deus te der a mais, você possa negar a fé e não querer mais servir a Deus. Deus sabe aonde vai a tua fé. Talvez se Deus te der algo grande, você vai abrir mão do Evangelho. Deus, Ele conhece a nossa intimidade. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se vamos ser fiel até o fim, até a morte. Se nosso coração está apegado às coisas desse mundo, às coisas materiais.
Até onde tu está fazendo aliança com esse mundo? Nabote, ele não fez aliança. Nabote não se rende. Nabote, ele vai ser apedrejado, mas ele não vende a herança do Senhor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se tu está sofrendo pressão no serviço, em qualquer lugar, porque tu é diferente, porque tu é cristão, porque tu não faz o que esse mundo faz, seja feliz. Porque a Bíblia vai nos dizer, lá no livro de João, capítulo 15, versículo 19, que por causa do meu nome sereis perseguidos. Sereis perseguidos. Hoje, se tu vai botar um comentário sobre religião, sobre a tua fé na internet, as pessoas já vêm com tudo e já te abatem ali naquele mesmo momento, porque a mídia está em cima do crente. Tudo que o crente faz já é exposto, porque o crente é luz, e uma luz não se esconde. É por isso que temos que não transigir com esse mundo. É por isso que temos que fazer a diferença. Porque a Bíblia diz, ai daqueles a qual vêm os escândalos. Não podemos escandalizar o nome de Cristo. Olha a mídia hoje batendo em cima da Priscila Alcântara, porque ela não é mais crente. Imagina aquela jovem, como ela está sofrendo. Porque as pessoas tudo estão batendo em cima dela, em vez de orar por aquela alma para ela voltar para o Senhor Jesus. Eu e você hoje estamos na presença de Deus, mas a Bíblia diz que nós estamos sim na presença de Deus, mas o cair ele é do homem, mas o levantar ele é de Deus. Não podemos transigir com esse mundo, não podemos fazer aliança, por mais que temos que sofrer pressão. Não te envergonhe. Se tiver que dar um comentário, uma palavra de Jesus, dá uma palavra, um comentário de Jesus. Mostra a tua fé em Cristo. Não te envergonha, não te esconda. Não te esconda. Mostre que tu é cristão. Mostre. Se alguém falar lá em alguma coisa no teu serviço, fale de Jesus. Não esconde, não te omite, não. Mostre a diferença onde tu for, no trabalho, na rua, no supermercado, aonde tu for, fale de Jesus. Mostre Jesus na tua vida através do teu testemunho. Nabote não se vendeu. Tem muitos hoje se vendendo, irmãos. É triste, mas estão. A mídia hoje, gospel, os louvores, muitos cantores estão saindo do mundo para entrar para o gospel. Por quê? Porque o gospel está dando dinheiro, o gospel é moda. Estão se vendendo, mas Nabote não se vendeu. Não te venda também. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te capacitou para ganhar almas. Deus não te capacitou. Ah, mas irmã Maria, o obreiro é digno do seu salário? Sim, é. Deus abençoa, que Deus abençoe o obreiro. Mas não deixe que isso suba ao teu coração, não te venda, não deixe se vender. O evangelho é simples, Jesus pregava simples, Jesus não tinha teologia, não tinha nada, ele ensinava por parábolas, ele dizia assim, olha, ele fazia comparação, olha, um rico, é mais fácil um camelo entrar num fio de uma agulha do que um rico ir para os céus. Por quê? Porque o rico coração dele está onde? Nas coisas, na riqueza dessa terra. Tem muito transigindo com esse mundo por causa da aquisição financeira. Mas você que é cristão, que é temente a Deus, você não vai transigir com esse mundo. Você não vai se render a esse mundo. Você vai ser fiel ao Espírito Santo, porque Ele te dá graça. Ele te dá graça. Ele te capacita. É o Espírito Santo que te ajuda. Ele te ajuda. Paulo, ele tinha um espinho na carne, Paulo. Eu não sei qual era o espinho na carne, mas eu e você temos um espinho na carne. Aquilo que nos afasta de Deus. Só tu conhece o espinho na carne que tu tem. Só eu e você sabemos qual é o espinho que nos afasta. Mas Jesus falou para Paulo fala, Deus, tira o espinho da minha carne, Paulo. Mas Jesus lhe diz, Paulo, o espinho vai permanecer, para tu não te vangloriar em ti mesmo. Para tu ver que tu é dependente meu. Para tu ver que tu precisa de mim, Paulo. Porque às vezes achamos que estamos tão santos, que
que fazemos tanta coisa, e Deus vai lá e cutuca o espinho na carne, vai lá e cutuca, para tu ver que tu é dependente meu. Não somos nada, não vencemos sem Jesus, não podemos sem Ele. E Jesus vai dizer: Paulo, eu não vou tirar o espinho da tua carne, a minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, ele vai se aperfeiçoar nas tuas fraquezas. Ei, o poder do Espírito Santo de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele se aperfeiçoa. E lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, vai dizer: eu venci o mundo. E vós, a igreja, vencerá também. No mundo tereis aflições. Oh, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo e vós vencerá também. Não é fácil, irmã Maria, eu sei. Agora vem as festas, vem tudo que o mundo dá. Os prazeres, vem tudo. Ah, eu sou crente, eu não vou beber, eu não vou fazer isso. Não vai mesmo, porque o Espírito Santo vai te dar graça para tu permanecer fiel, fazer a diferença na tua família. Irmãos, fazer a diferença vai nos trazer exclusão dos grupinhos. Só que a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o prazer aonde? É na lei do Senhor. E na sua lei ele faz o quê? Ele medita de dia e de noite. Ele medita na presença dele. O prazer é estar na casa de Deus. O prazer é adorar a Deus. O prazer e o mundo se embriaga para ser feliz. Mas eu e você não nos embriaguemos com o Espírito Santo. Ei, eu e você não precisa de um álcool para sentir felicidade, não. Eu e você sentimos a felicidade mesmo quando está tudo difícil. Eu e você não precisa das coisas desse mundo para ser feliz, porque a nossa felicidade se baseia somente em Jesus Cristo. Eu e você não precisa de muita aquisição financeira para ser feliz, porque a nossa felicidade não está no dinheiro, está em Jesus Cristo. Muitos que são ricos e às vezes a família está toda destruída. Muitos são ricos, mas não são felizes, têm uma enfermidade, estão pagando para os médicos para a sua cura. Eu e você temos saúde, eu e você temos uma família que Deus deu. A gente tem que ser grato. Olha esse ano que está passando, de 2023, quantos livramentos Deus te deu, quantas coisas Deus foi fiel a ti. Olha quantas pessoas morreram da Covid, mas eu e você estamos vivos, porque Jesus nos guardou, o Espírito Santo nos livrou, porque temos sido fiel a Ele. Quantas pessoas queriam estar aqui hoje, mas estão entrevados lá nas UTI dos hospitais, estão lá em cima de uma cama, não pode comer, até mesmo as pessoas têm que satisfazer a sua alimentação, as suas necessidades, mas eu e você temos tudo para ser feliz. Então para que fazer aliança com esse mundo? Para que negociar com esse mundo? Não negocie, se coloque em pé, se coloque em pé. Não negocie com o mundo. O que o mundo pode te dar é tudo passageiro, mas o que Jesus tem é uma morada eterna, perfeita, maravilhosa. O Espírito Santo, Ele tem um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ele está preparado para eu e você, e ao que vencer receberá a coroa da vida. Aquele que vencer, receberá um nome numa pedra preciosa branca. Aquele que vencer, Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aquele que for fiel até o fim, aquele que vencer, Jesus vai honrar diante do Pai. É necessário ser fiel, é necessário vencer aqui na terra,